Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mantemos-nos acordados. Vamos continuar em pé ainda, assim, não? Nós já estamos na presença de Deus, mas nós queremos pedir ao Senhor Jesus que Ele nos dê uma nova efusão do Espírito Santo. Aleluia. Porque, Senhor Jesus, nós queremos neste retiro receber a Tua cura. Nós queremos, Senhor Jesus, estar aberto para receber o ensino da Tua palavra, a fim de que nós sejamos curados sobretudo da ignorância, Senhor Jesus. Sim. Nós queremos compreender a palavra, a doutrina da igreja, a respeito da cura, da libertação, a respeito da cura das gerações, pois é isso que nós viemos buscar aqui, Senhor Jesus. Por isso, derrama sobre os nossos corações uma nova efusão do Espírito Santo. Ilumina as nossas inteligências, ilumina o nosso discernimento, ilumina o nosso coração, ilumina cada setor da nossa vida, Senhor, a fim de que na Tua presença, na ação do Espírito Santo, nós possamos nos abrir inteiramente à cura que vem de Ti, Senhor Jesus. Nós não queremos sair deste retiro, nós não queremos sair dessa pregação sem sermos tocados pela Tua presença, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre os nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas almas. Conduz-nos, Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Conduz-nos, Espírito Santo, ao Senhor Jesus
é a conversão. Por isso nós pedimos a Deus que derrame uma nova ação do Espírito Santo em nossas almas. Nós pedimos isso, que nós façamos uma adesão total ao Senhor Jesus, e só o Espírito Santo pode nos fazer aderir ao Senhor Jesus, nos fazer adorar o Senhor Jesus, louvar o Senhor Jesus, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é cura, Ele mesmo é a cura para as nossas enfermidades. Por isso nós estamos aqui nesse retiro para tomar parte da cura que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, mas não apenas cura física. O Senhor Jesus ele quer nos restaurar, Ele quer nos colocar de pé em todos os aspectos da nossa vida. Ele quer nos fazer homens e mulheres íntegros na presença dEle. Ele quer que nós sejamos restaurados de dentro para fora, não apenas no aspecto físico, repito, mas Ele quer que integralmente nós sejamos saudáveis. Ser salvo é isso, é ser saudável, é ter saúde espiritual, é ter vida em Deus. E é o que nós pedimos nesta tarde, é o que nós pedimos nesse retiro, que o Senhor Jesus Ele nos dê uma nova ação do Espírito Santo para que nós sejamos curados a partir de dentro. Curados a partir de dentro, para que a gente não fique se lamentando pelos cantos da nossa existência, achando que Deus não nos olha, achando que Deus não quer nos ver em pé, achando que Deus não quer nos ver prosperando, que Deus não quer nos ver saudáveis. Não, Deus não quer nos ver prostrados, Deus não quer nos ver em pé diante da graça dele. É por isso que nós queremos clamar, estamos clamando, vocês estão clamando nesse dia por cura. Esta cura que nós queremos pedir, a cura de dentro para fora, a cura que vem da alma e se manifesta também fora na nossa vida. Por isso, o Espírito Santo de Deus nos move ao entendimento de Cristo, nos move à compreensão de quem é o Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pode sentar um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde. Essa nossa pregação, ela tem por tema a cura das gerações, ou também a cura da árvore genealógica, a cura das doenças hereditárias. Então nós vamos compreender a partir da palavra de Deus, a partir da doutrina católica, o que são as chamadas doenças hereditárias. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que Jesus Cristo, ao vir ao mundo, Ele serviu-nos com o ministério de cura. Jesus, Ele quis tocar-nos com cura. Mas, como na oração foi ministrada, a cura que Jesus quer realizar não é uma cura somente em aspectos físicos. Não, isso é muito pouco. Jesus realizou e continua realizando curas físicas. Mas Ele quer nos curar de maneira mais profunda. Ele quer nos curar integralmente naquilo que nós somos. É importante nós pensarmos que o ser humano não é só alma, não é só corpo. O
O ser humano não é só afeto, o ser humano não é só sentimentos, o ser humano não é só paixões. Não. O ser humano, ele é um ser que tem uma dupla dimensão, vamos dizer assim, corpo e alma. Um aspecto material e um aspecto da sua alma, um aspecto imortal, uma presença vivificante em nossas vidas, que é a nossa alma. O apóstolo Paulo diz que nós somos corpo, alma e espírito. Isso pode ser também simplificado em corpo e alma. Então nós temos uma dupla ou tripla dimensão, vamos dizer assim. E nós precisamos cuidar desta tripla dimensão, não apenas do corpo, não apenas da alma. É lógico que a alma, enquanto um princípio que vivifica no nosso corpo, ela tem uma precedência no nosso cuidado, porque quando nós formos chamados por Deus, depois da nossa morte, a prestarmos contas da nossa vida, é a nossa alma que vai se apresentar em primeiro. Depois, na ressurreição da carne, é que os corpos serão unidos novamente às almas para, formando o corpo glorioso, estarem eternamente na presença de Deus. Mas é a alma que vai comparecer até que aconteça o juízo universal. É a alma que vai comparecer diante de Deus. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que nós somos enquanto seres humanos. Nós não somos apenas corpo, nós não somos apenas alma, mas nós somos um composto, uma unidade de corpo e alma. E é o corpo e alma aquilo que nós somos integralmente, que estará eternamente quando nosso Senhor vier uma segunda vez diante de Deus no céu. Então, Jesus, quando ele manifesta curas no Evangelho, ele não manifesta curas simplesmente para promover um show aos seus espectadores. Quando Jesus cura alguém no Evangelho, ele quer manifestar algo muito mais profundo e fundamental na vida de quem ele cura. A cura física que acontece, ou as diversas curas físicas que acontecem ao longo do Evangelho, são um modo de manifestação de que o tempo da cura para o pecado da humanidade chegou. Jesus Cristo é a cura para a humanidade, mas só cura física? Só cura de questões psicológicas? Não. Jesus é a cura, é a salvação da humanidade. Veja, então toda a cura quer manifestar isso, que Jesus quer nos salvar. Por isso, eu começo esta pregação trazendo aqui para a nossa meditação alguns trechos do Evangelho nos quais nosso Senhor Jesus Cristo, ele cura. Ele manifesta o seu serviço, o seu ministério de cura, sempre nesta perspectiva. Toda a cura realizada por Jesus é para dizer que o Salvador da humanidade chegou. A cura da humanidade chegou. Por isso, Mateus 9, do 1 ao 8. Mateus 9, do 1 ao 8. Jesus entrou num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca, como essa está aqui. Quando eu vi essa maca, eu tinha assustado. Certo que alguém está só a ambientação, né? Para vocês perceberem visualmente que é um retiro de cura e libertação, né? Vou aproveitar essa maca, né? Essa coisa do Gilberto, né? Certeza. Ele foi ao hospital, essas coisas todas. Depois nós nos sentimos, o Gilberto faz isso. Então Jesus entrou no barco. Cadê? Aqui. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram consigo: ele estava blasfemando, não entendiam que era Jesus. Entendiam que ali estava oculto naquela humanidade a divindade, é Deus que estava ali. Por isso que ele estava mandando ter coragem de levantar. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: por que pensais o mal em vossos corações? Será mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Então dirigiu-se ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, porque deu tal autoridade aos homens. Então nós temos aqui, nesta passagem do Evangelho, uma vaca, que é o símbolo da igreja. É da igreja, por meio dos bens que Jesus concede à sua igreja, que ele cura, que ele manifesta o seu poder de cura. Depois, o paralítico é o símbolo da prostração que o pecado faz. Se há um mal em absoluto, uma doença em absoluta, que precisa ser curada, que Jesus é o remédio para essa doença absoluta, é o pecado. O pecado é o grande mal, é a grande doença que toca a humanidade. Jesus primeiro manifesta o perdão dos pecados. Então vejam aqui, há uma precedência do perdão dos pecados em relação à cura física. Jesus veio para perdoar os pecados. Isto é, Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, com o Pai. Depois de ter curado, depois de ter perdoado, melhor dizendo, os pecados, é que Jesus realiza a cura. Por que Jesus realiza a cura? Porque o ser humano tem necessidade de viver. Aqueles homens não estariam contentes apenas se Jesus dissesse: os seus pecados estão perdoados. Por isso, Jesus, para responder à curiosidade do ser humano, para responder um pouco também da incredulidade do ser humano, que muitas vezes não acredita que Jesus ele pode nos curar interiormente, Jesus então diz: levanta-te e anda. Então, a cura física é uma manifestação do perdão dos pecados anterior. Depois, Mateus 9, 18, 26, no mesmo capítulo. Enquanto Jesus estava falando, aproximou-se um chefe que se prostrou diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem pôr a mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e com seus discípulos o acompanhou. Nisso veio uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia e por detrás tocou na borda de seu manto. Pois pensava consigo mesmo: se eu conseguir ao menos tocar em seu manto, ficarei curado. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Então há um corte aqui. Quando Jesus está indo para a casa da filha de Jairo, ele cura uma mulher que sofre há anos com um corrimento de sangue. Chegando à casa dos chefes de Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada. Então a galera estava lá preparada para o velório da menina. Aí Jesus chega e diz assim: retirai-os, para com essa palhaçada toda aqui, se for fé. A menina não morreu, ela dorme. E riam dele. Claro, não acreditavam em Jesus, não sabiam que era Jesus. Então ele afastou a multidão, entrou, segurou a mão da menina e ela se levantou. E a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Então aqui nós temos uma figura importante clamando por Jesus. Uma figura importante, já tendo ouvido falar de Jesus, sabendo que Jesus estava realizando no mundo, vai até Jesus como a última alternativa, como o último grito possível diante da morte. Já considerava morta aquela menina. Então ele vai clamar. Então veja, Jesus cura.
tanto um paralítico, que provavelmente era marginalizado, quanto a filha de um chefe da sinagoga, alguém importante entre os judeus. Para dizer o quê? Que Jesus, a sua cura, ela é universal, é para todos nós. O perdão que Jesus veio realizar é para todos nós, para todos aqueles que se aproximarem de Jesus em fé, em confiança. Porque não basta apenas que Jesus ele tenha vindo e querido curar-nos, é preciso que nós também exponhamos as nossas dificuldades para que Jesus as cure. Alguém leva o paralítico a Jesus. Alguém chega em Jesus, já chega em Jesus e diz: minha filha está morta, vem e coloca a sua mão sobre ela. Alguém clama por Jesus. Porque Jesus só age naqueles que se abrem de algum modo a sua graça. Depois, também nós temos Marcos 1, 40 ao 45. Marcos 1, 40 ao 45. Um leproso veio até Jesus e de joelhos suplicava-lhe: se queres, pode purificar-me. Movido de compaixão, sempre que aparece essa palavra compaixão aqui, ela significa que há no interior de Jesus como que um reviravolta das suas entranhas. Quando Jesus vê alguém sofrendo e ele é a resposta para o sofrimento da humanidade, como que todo o seu ser se revira em compaixão. Então, a compaixão, o sentir junto, o sofrer junto de Jesus se manifesta sempre que ele enxerga alguém em sofrimento. Então, compaixão. Jesus sofre junto. Como é que a gente sabe que Jesus sofre junto? Porque ele assumiu a nossa condição. Então, a compaixão é um sentimento muito forte que faz revirar o seu interior. Então, movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, porém, advertindo-o severamente, logo o mandou embora, dizendo: não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, tendo saído, começou a pregar amplamente e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham a ele. Então Jesus, diz o Scott Hahn, com a sua santidade, ele toca e vence toda impureza. É a santidade de Jesus que nos purifica. É a santidade de Jesus que nos cura. É a santidade de Jesus que nos liberta de todas as nossas impurezas, dos nossos pecados, das nossas dificuldades. Jesus, ele se compadece da humanidade enferma, sobretudo da humanidade enferma pelo pecado. Mas Jesus, ele pede segredo também. Isso aqui é só um dado de curiosidade, né? Por que Jesus pede segredo? Porque ele quer evitar repercussão sensacionalista. Jesus não quer promover show. Ele quer promover curas interiores e mudança de vida. Por isso nós estamos aqui retirados. Nós estamos no meio de uma praça, pedindo a Jesus que cure, que liberte. Nós estamos retirados com Jesus, porque Jesus trabalha na descrição. É lógico, quando nós somos tocados por Jesus, nós precisamos dar testemunho para que se edifique a fé de muitos outros. Mas antes de tudo, Jesus veio para promover uma cura interior. Mais uma vez, Jesus ele pede segredo também para demonstrar que a cura física daquele homem, daquele leproso, não é uma cura em si, mas é uma cura que manifesta a maior cura possível, que é a salvação. Tá certo? Então aqui nós vimos um pouquinho
a respeito desse ministério de cura de Jesus. Jesus veio ao mundo para curar. Para isso que Jesus veio, para nos curar. Sobretudo para nos tirar da escravidão do pecado e nos transportar para o reino de seu Pai. Portanto, feita essa introdução, agora sim nós podemos olhar um pouquinho sobre como se manifesta esse ministério de cura de Jesus nas nossas vidas. Jesus veio para romper toda e qualquer herança espiritual maligna vindas do pecado. Quer dizer, Jesus ele veio para romper com qualquer tipo de maldição hereditária. No Antigo Testamento se tinha a compreensão, uma compreensão equivocada de que os pecados cometidos pelos pais ou pelas gerações passadas eram, vamos dizer, tinham que ser pagos pelas gerações. Nosso Senhor Jesus Cristo rompeu isso. Então, esta é a primeira coisa que nós temos que ter convicção. Nenhum de nós está nesta terra para pagar pelos pecados das gerações passadas. Quando a gente reza pela cura hereditária ou pela cura da árvore genealógica, nós não estamos dizendo que nós precisamos de cura porque nós estamos pagando pelo pecado de outrem. Não. Todos os pecados já foram pagos na cruz. Todos os pecados já foram redimidos, já alcançaram redenção na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente diz a nosso Senhor Jesus Cristo, me cura porque eu estou pagando pelo pecado da minha mãe, eu estou pagando pelo pecado da minha tia que viveu há 20 anos, morreu há 20 anos, eu estou pagando pelo pecado do meu bisavô. Se a gente diz isso a Jesus, se a gente reza nesse sentido, se a gente tem essa compreensão, o que a gente faz? A gente joga a obra da redenção no lixo. A cruz de Cristo serviu para nada. No meio protestante se tem essa compreensão equivocada de que a culpa dos pais é cobrada dos filhos. Para a doutrina católica não. E justamente tem sentido. Se Cristo, se a sua cruz foi eficaz para a nossa redenção, nós não temos por que temer esse tipo de coisa e acreditar nesse tipo de coisa. Então, cura hereditária não consiste em dizer que os pecados dos pais são punidos nos filhos. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, Jesus veio para romper com isso. No Evangelho, nós vemos isso muitas vezes. Alguém se apresenta diante de Jesus, ou é apresentado diante de Jesus, e se pergunta assim: nossa, mas quem foi que pecou para que ele tivesse esta doença? Quem foi que pecou para que ele fosse assim, desse modo? Então, em Jesus, na nova e eterna aliança, na boa nova do Evangelho, na graça, não há isso. Jesus rompe com isso. Então, se nós temos algum tipo de enfermidade, nós temos herdado geneticamente de alguém, não significa que Deus está nos punindo por causa do pecado de alguém que já viveu alguém da nossa família. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos pedir no nosso coração. Jesus, tira do meu coração toda incompreensão da sua palavra. E faz compreender a sua palavra tal como o Senhor a revelou. E faz compreender a sua palavra segundo a doutrina católica. A gente não incorra em erros. Tá, mas se o mistério pascal, se a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo rompeu com qualquer jugo hereditário, de modo que não existe esta história dos pecados dos pais serem punidos dos filhos, por que então nós estamos aqui em um retiro de cura e libertação e rezando neste momento, ouvindo a pregação da palavra, pedindo por cura das gerações? Por quê? Nós devemos orar pela cura entre as gerações.
Por que nós precisamos orar pelas nossas gerações passadas e orar também pelas gerações futuras que virão a partir de nós? Por quê? Primeiro, porque o demônio é o pai da mentira. E uma vez que o demônio é o pai da mentira, ele quer que nós pensemos que tudo de mal que a gente tem na vida veio como herança. Então quer dizer, olha aqui por que a gente precisa orar. A gente precisa orar por cura das gerações para que nós compreendamos e para que nós saiamos de qualquer opressão do demônio na nossa mente. Em outras palavras, o demônio trabalha na nossa mente para que nós acreditemos na mentira de que os males da nossa vida advêm, é culpa, é consequência, é efeito dos pecados das gerações passadas. Então essa é a primeira coisa que nós queremos pedir também a Jesus. Outra coisa que nós queremos pedir a Jesus: Jesus, não me deixe confundir pelas artimanhas do demônio. Não me deixe que eu seja confundido. Depois, nós precisamos rezar também, porque nós não podemos aceitar essas sugestões que o demônio faz, e também porque, uma vez que nós somos novas criaturas, uma vez que qualquer jugo foi rompido pela Páscoa de Cristo, nós precisamos fazer as nossas escolhas segundo a palavra de Deus. Nem tudo o que acontece de mal na nossa vida é feito de uma causa que não seja nós mesmos. Às vezes o mal acontece em nossa vida por causa das nossas escolhas mal feitas. Por causa das nossas escolhas feitas fora da palavra de Deus. Então nós precisamos rezar para não aceitar qualquer sugestão do demônio que seja contrária, sempre é claro. E nós precisamos rezar também para que as nossas escolhas de vida sejam segundo a palavra. A gente não sai dizendo, isso é culpa do demônio, isso é culpa da minha tia que não rezava, minha tia que era bruxa, minha tia que era uma cubeira, etc. E tal. Certo? Isaías 53, 4, 5. O que justifica nós não acreditarmos que as desgraças da nossa vida são efeitos dos pecados de outrem? A cruz de Cristo, já profetizada no Antigo Testamento. Isaías 53, 4, 5. Olha aí, Isaías 600 anos antes de Cristo, já falando algo que remetia ao Salvador. Isaías 53, 4 e 5. Entretanto, Ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores. Ele as suportou e nós achávamos que Ele era castigado, alguém por Deus ferido e humilhado, mas Ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos dá a paz, isto é, o castigo que nos dá a reconciliação com Deus, caiu sobre Ele. Por seus ferimentos fomos curados. Por seus ferimentos fomos curados. Por sua cruz, por sua morte, nós fomos e somos curados. Então, nenhum mal vindo de gerações pode nos atingir nesse sentido. Mas então, o que é? E pelo que nós precisamos rezar quando se trata de males hereditários? Acontece que existem propensões de dois modos que nos fazem entender erroneamente, por indicação demoníaca, que são cargas, que são culpas das nossas gerações passadas sendo punidas em nós, que na verdade não são. Não acontece isso, porque no batismo, e é pelo batismo que nós vamos nos contar com o mistério da cruz e da ressurreição de Jesus.
E uma das coisas que o batismo faz, um dos efeitos do batismo, é justamente apagar das nossas almas o pecado original. Se o batismo ele nos lava do pecado original, ele nos dá a filiação, nos faz nova criatura, nos torna a habitação do Espírito Santo de Deus, quanto mais o batismo rompe também com qualquer tipo de jugo dos nossos antepassados. Então, nas chagas de Cristo, na cruz de Cristo, nós já somos curados. Aleluia. Nós já estamos curados. Já foi rompido todo qualquer jugo que nós tenhamos. Mas o que acontece? Aí você olha e pergunta assim, mas, por exemplo, eu tenho uma doença que é hereditária, que é genética. Então são propensões, não significa que você está sendo punido pela falta de alguém. Então Deus não seria misericórdia se Ele punisse o pecado dos pais e dos filhos, Ele não seria misericórdia. Mas existem propensões genéticas e também associações psíquicas que nós recebemos dos nossos antepassados. Percebem a diferença entre uma coisa e outra? Então jamais os pecados são punidos nas gerações futuras. Mas existem propensões de ordem genética e de ordem de associação psíquicas que, se nós não entendemos bem, nós confundimos, colocamos no meio barraco, mas não é a mesma coisa. O que são, então, esses males hereditários? Quais são os verdadeiros males hereditários? Então, primeiro, são as doenças genéticas. São as inclinações genéticas que nós temos, que podem nos acometer com doenças fisiológicas, neurológicas e também hormonais. Por exemplo, uma pessoa que tenha na família gente que tem várias gerações de pessoas que tiveram câncer, ela tem uma propensão, por causa da sua genética, de ter câncer. Não necessariamente, mas tem uma propensão. Tem um indício de que ela pode ter. Outras coisas aí, outras doenças hormonais, por exemplo. A pessoa tem transtorno de humor. A minha mãe teve, a minha avó teve, fulano teve. Então são propensões que são hereditárias geneticamente. Não se trata de castigo por causa dos pecados de gerações passadas, mas de propensões da nossa formação genética. Então, doenças fisiológicas, neurológicas, hormonais podem passar geneticamente. Isto sim. Segundo modo de nós vemos estes males hereditários, as associações psíquicas, quer dizer, aquilo que nós recebemos por cultura e na nossa educação. Mas por que você é tão grosso assim? Nossa, fulano é grosso que nem a mãe. Fulano é grosso que nem o pai. Olha como que fulano se comporta em determinadas situações. É igualzinho ao pai dele. Então, são associações psíquicas. São associações psíquicas que nós fazemos. Fulano é muito pessimista. Ele é pessimista igualzinho a tia do interior. Então, são associações psíquicas. Eu sou assim desse jeito, porque quando criança, eu via meu pai fazendo isso e isso com o outro. Então, são essas duas coisas que podem ser ditas, além do pecado original, como males que nós herdamos. Mas o que acontece diante disso? Nós temos duas opções, ou melhor, nós temos a opção do quê? De rezar para romper qualquer tipo desse jugo hereditário, tanto na questão genética quanto na associação psíquica. E é por isso que nós devemos rezar, nós devemos orar para alcançar a cura e a libertação. Por exemplo, por que nós precisamos orar? Mas aí a pessoa fica com medo, né? Olha, eu, por exemplo, lá em casa, quando
atinge uma certa idade, recebe um remédio de pressão de presente para entrar na maturidade. Porque na família do meu pai tinha pressão alta, minha avó tinha pressão alta, minha avó morreu infartada, meu pai morreu infartado. Opa! Há uma propensão genética. Mas não necessariamente eu vou morrer infartado. Se eu emagrecer um pouco, eu vou morrer infartado, talvez. Mas não necessariamente. Então eu posso rezar pelo quê? Senhor Jesus, eu proclamo a cura de qualquer possibilidade que tenha de eu morrer da mesma forma dessas pessoas da minha família. Não necessariamente porque alguém morreu de determinada doença, você também tem que morrer de determinada doença. Você precisa romper com esse tipo de vínculo. Mas se for da vontade de Deus, Deus assim permitir, que Ele dê força para suportar. Ninguém fica lá, me dá um câncer também. Ninguém pede isso. Mas a gente pede a Deus o quê? Que Ele rompa com isso. Se for da sua vontade, não permita que eu morra do mesmo modo. Entende? A mesma coisa, quando fala das associações psíquicas. Eu sou assim desse jeito, igual o meu pai e a minha mãe. Você precisa viver até o fim da sua vida do mesmo modo, com uma mala educação, esqueci do seu pai e da sua mãe. Imita as coisas boas. O que é ruim, o que foi má influência, você diz o que para Jesus? Jesus, eu quero romper com essa má influência. Eu não quero levar essa má influência para a minha vida. Então, quando a gente reza por curas nas gerações, é justamente sobre isso. Para que Jesus nos cure de qualquer propensão genética ou mesmo associação psíquica. Não é porque meu pai fumava. Porque meu pai fumava, eu tenho que fumar também? Não. Não há necessidade. Porque meu pai, exemplo, porque meu pai era estourado diante das circunstâncias, eu também tenho que ser estourado para herança, né? É a minha bagagem para meu pai. Não. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. Nós somos regenerados e tornados filhos de Deus no batismo. Então nós não precisamos continuar vinculados a más influências que nós recebemos de nossos familiares. E nós podemos rezar para que Deus nos livre de questões genéticas, doenças genéticas que tenham acometido os nossos familiares. Portanto, é preciso que nós mudemos de mentalidade. Aqui está a questão da cura entre as gerações. Mudança de mentalidade. Jesus morreu por mim na cruz. Jesus me ressuscitou por mim e me fez filho de Deus. Jesus me deu o Espírito Santo que habita na minha alma. Então eu não preciso estar vinculado a males que vêm dos meus familiares. Quer geneticamente, embora a gente não mande a nossa genética, mas há meios para ter melhor qualidade de vida, há escolhas que podem ser feitas para que a gente não chegue. Por exemplo, meu pai morreu porque fumou a vida inteira. Então está na nossa cidade de óbito. Eu posso não ter o mesmo destino. Tá, eu posso até morrer infartado, mas eu não vou morrer infartado porque eu fumo. Então isso é uma conversão, uma mudança de modo de pensar, uma metanoia, uma conversão da nossa consciência, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E sendo novas criaturas em Cristo Jesus, nós mais uma vez, não precisamos estar vinculados com heranças que não estejam na palavra de Deus, que não transmitam salvação, não transmitam saúde para as nossas vidas. Precisamos nos converter, mudar o nosso modo de pensar, mudar o nosso modo de pensar para pensar segundo Cristo.
para pensar segundo o Evangelho. E segundo o Evangelho, nós já somos curados. Nós já somos transportados para o novo reino, para o reino de Deus. Então é preciso nós rezarmos nesse sentido. Por isso, sempre que nós rezamos por cura da árvore genealógica, é justamente por isso. Se eventualmente há algum tipo de, por exemplo, de indicação na qual eu acho, eu creio friamente de que eu tenho esta ou aquela enfermidade, isto ou aquilo acontece comigo, eu preciso pedir para romper. E também eu preciso perdoar os meus antepassados. Por exemplo, alguém que foi vítima de algum tipo de abuso de ordem sexual por um familiar. E a pessoa olha e diz assim: eu não progredo na vida, não vou para frente, por quê? Porque na infância fui abusado por um familiar. É claro que um abuso, por exemplo, de ordem sexual vai ter efeitos na vida de uma pessoa, mas a pessoa pode, com a ajuda da oração, com a ajuda de terapia, com a ajuda de direção espiritual, a pessoa pode ressignificar essa sua história, fazer escolhas positivas, fazer escolhas segundo a palavra de Deus e progredir na vida, não ficar presa àquela situação. Ao mesmo tempo, a pessoa precisa, nessa situação, rezar perdoando alguém que foi uma má influência na sua vida. Eu acompanho uma pessoa que ela tem justamente esse problema. Ela foi abusada, essa pessoa foi abusada por um familiar. E ela resolveu abrir a vida para receber a cura, porque ela não quer passar a vida inteira carregando a pena de algo que ela não cometeu. Ela não quer sofrer por algo de que ela não teve culpa. Então ela começou a se abrir no trabalho terapêutico. Ela começou a se abrir no trabalho de direção espiritual. E no trabalho de direção espiritual, aliado com o trabalho terapêutico e com o trabalho do médico psiquiatra, a gente vai descobrir quais são os caminhos para que a pessoa se reconcilie com o seu passado e faça escolhas que vão levá-la à saúde. E uma das coisas é justamente o perdão. Você vai dizer para a pessoa assim: você precisa perdoar aquele que te cometeu esse tipo de delito, de falta. Essas pessoas não são. Você imagina, uma pessoa que é abusada, ela tendo que se reconciliar e perdoar o abusador. É algo difícil, humanamente falando. Porque, humanamente falando, nós queremos o quê? Alguém que nos comete algo de mal. Vingança. Mas nós não somos seres humanos quaisquer, nós somos batizados, nós temos o selo, a marca do Espírito Santo nas nossas almas. Por isso, a vida em Cristo, a vida em Cristo, nos leva a perdoar a quem nos ofende. O maior trabalho que a gente está tendo agora com essa pessoa é de levá-la a perdoar a sua história e perdoar as pessoas ligadas ao abuso horroroso, aos vários anos de abuso que ela sofreu. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que conta, que nós podemos contar com a graça de Deus, e contamos com a graça de Deus. E a graça de Deus quer realizar isso nas nossas vidas, quer nos reconciliar também com o nosso passado. Fique de pé um pouquinho. E nós queremos rezar justamente por isso que agora foi rezado. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que Ele nos abra neste momento a compreensão de quais são as cargas hereditárias ou os pensamentos de cargas hereditárias que nós tenhamos, talvez, equivocadamente.
Que o Espírito Santo nos dê o discernimento para que a gente saiba julgar o que de fato é efeito de influências dos nossos familiares, dos nossos antepassados, e o que é uma falsa compreensão de que seja uma carga hereditária. Por isso, a primeira coisa que nós pedimos nesta oração